Bom, meu nome é Natalio Pereira Júnior e darei início agora à videoaula de apresentação do processo de montagem da ponte treliçada. Nossa equipe é composta por Alique Diego de Oliveira Silva, Davi Tenório de Albuquerque Filho, José Vinícius Elias Gomes Galvão, Marcos Maciel Serafim da Silva e Natalio Pereira Júnior, tendo como professor orientador da matéria Teorias e Estruturas a professora Adeilda Mourinho. Bom, considerações importantes. É importante salientar que antes do processo de montagem da ponte propriamente dito, foram realizados para teste de resistência, ensaios, a tração e a compressão dos mesmos componentes da ponte, para que fosse possível obter as dimensões dos mesmos. Dimensões estas que são referentes à largura das fitas, que são responsáveis pela resistência à tração, e a seção transversal dos tubos, que são responsáveis pelos esforços de compressão. É importante informar que nesta parte não houve um detalhamento neste sentido, pois já foi feito para a ponte anterior. E também é importante informar que nos ensaios de compressão não houveram resultados satisfatórios, o que levou à produção de reforços na ponte, que será explicado posteriormente. Também foram utilizados softwares CAD para a confecção computadorizada da mesma e o software West Point Bridge para a observação de fatores de total relevância neste processo. Bom, os softwares CAD eles foram utilizados para a confecção da ponte em suas dimensões, tanto em 3D através do FreeCAD, como em 2D através do AutoCAD. Com a ponte feita no AutoCAD, foi feita a plotagem da mesma no mesmo layout da ponte que nós fizemos anteriormente, para que esta pudesse ser montada. E a utilização do software West Point Bridge foi importante no sentido de saber onde os esforços eram de tração e compressão na mesma, para que melhorasse as condições de cálculo da gente. Bom, processo de montagem da ponte. Inicialmente foi feita a fixação da plotagem da ponte sobre a superfície de isopor com auxílio de alfinetes para deixá-la imóvel, como vocês podem ver na figura 1. A plotagem proveniente do software AutoCAD, como vocês podem ver, a ponte toda desenhada no mesmo esquema da outra ponte que foi feita anteriormente, e foram colocados isopores com 1,5 cm de altura sobre uma mesa para que pudéssemos ter uma superfície reta e de fácil fixação. Posteriormente foi colocado por cima da plotagem o papel manteiga para que se desse início ao processo de colagem. Bom, neste momento também foram confeccionadas as placas de reforço. Por que neste momento? Porque esperou-se para que se pudesse fazer com maior exatidão, tendo em vista que pegamos as medidas diretamente da ponte e para que estas ficassem de forma perfeita com o melhor encaixe possível. Do mesmo modo, tomou-se cuidado para realizar os cortes das fitas e tubos no momento em que os mesmos viessem a ser utilizados, tomando como base as medidas reais do desenho, pois haviam partes inclinadas, bem como variações de dimensões deles. O que é que quer dizer? Este fato justifica-se pelo porquê de as dimensões que nós escolhemos, por exemplo, a dimensão de 15 cm de vão, são dimensões tomadas de eixo a eixo dos tubos, ou seja, neste cálculo não está sendo considerado a espessura do mesmo, e esta espessura irá influenciar diretamente na inclinação dos outros tubos que serão afixados a eles, bem como nas dimensões do vão. Com isso, esperou-se para fazer o corte dos tubos, principalmente dos tubos inclinados, neste momento, porque desta forma poderíamos ter uma exatidão maior. Bom, o passo seguinte foi a fixação das placas de reforço
com o auxílio dos alfinetes, assim como pode ser observado na figura 7 ao lado. Aqui estamos colocando as nossas placas de reforço para depois colarmos os nossos tubos de compressão e as nossas fitas de tração. Bom, aqui estamos com todas as placas de reforços, todas colocadas na ponte. Agora iremos começar a nossa montagem dos tubos e das nossas barras. Bom, agora estamos colando as barras nas placas de reforço. Passamos a cola sobre a barra. Tomando cuidado no excesso de cola. Colocamos a barra na região e foi passar a cola. Bom, aplicadas as placas de reforço, dá-se início ao processo de fixação dos tubos e fitas, como mostrado na figura 8. É importante lembrar que neste momento foram feitos reforços nos tubos, como medida preventiva para que não houvesse penetração de um tubo sobre o outro. Como vocês podem observar, as fitas que estão sendo colocadas nas extremidades dos tubos, como vocês podem ver aí nessa parte. Bem, aqui como vocês podem observar, agora nós estamos colocando os reforços sugeridos pelo professor na nossa estrutura, para que a mesma suporte mais a compressão. Bom, como pode ser observado na figura 12, esta é mais uma dos reforços feitos na ponte, na onde a compressão era maior, com o intuito de prevenir falhas, pois, tendo em vista que os resultados obtidos nos ensaios não foram satisfatórios, este foi um artifício utilizado, que é utilizado comumente na engenharia atual, porém que não foi calculado. Justifica-se a utilização de reforços nos tubos da ponte, pois os resultados obtidos nos ensaios de compressão não foram satisfatórios, assim como havia falado anteriormente. Aqui estamos colando as placas de reforços, depois de ter aplicado um reforço sobre a nossa estrutura. Agora estamos colando a nossa placa de reforço. Bom, ainda neste sentido, observa-se que, após feita a treliça lateral e a parte superior, foi feita a união destas partes. Bem, aqui como vocês podem observar, nós fixamos um lado da nossa ponte, posteriormente nós iremos fixar o outro lado da ponte, para depois colarmos as vigas nos pilares da mesma, como vocês podem observar. E posteriormente os passos foram repetidos para a treliça do outro lado, e a mesma também foi fixada à parte superior da ponte, como vocês podem observar na figura 13. Deste modo, ficou restando apenas a parte inferior da ponte, que consistia apenas de tubos, como vocês poderão ver. Bom, para a colagem dos tubos na parte inferior da treliça, as bordas dos mesmos haviam de ser cortadas para que pudesse ter uma área de aplicação de cola, para que pudesse ser unida a outra parte da ponte, assim como pode ser visto na figura 15. Bom, feito isso, está concluído o processo de montagem da ponte, e esta foi a ponte confeccionada por nós, que é uma ponte construída em vigas K, e é só.